Olá pessoal, a gente vai dar início a mais uma capela. Queria convidar você primeiramente a acalmar o seu coração, a se concentrar no Senhor, naquilo que Ele tem feito na sua vida e naquilo que Ele tem feito através de você, que Ele vai fazer através de você. Nós vamos dar início ao período de louvor e logo em seguida o professor vai nos conduzir na palavra. Então essa música ela vai dizer que o passado não mais tem poder, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E então, a partir desta realidade, nós viveremos nele e por ele. Amém? A esperança retornou, graça e paz nos revelou. E tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. E toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus
soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. E foi Ele quem criou o céu dos céus, que fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E o professor agora vai nos conduzir numa palavra. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Até mais, Deus te abençoe. Olá, queridos. Meu nome é Davi Lim e eu vou estar compartilhando com vocês um texto que fala muito ao meu coração, que é 2 Samuel, capítulo 11 e 12, a história de Davi e Urias. Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, quero te saudar com a paz do nosso Senhor em tempos difíceis, que Ele esteja te consolando, te dando graça e te sustentando no meio dessas nossas quarentenas aí. Então vamos lá? Quero ler com você 2 Samuel, capítulo 11, os primeiros versículos. Na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Era uma vez um rei temente a Deus, mas que não saiu para a batalha. Israel, o exército inteiro, em guerra contra os amonitas, cercam a cidade de Rabá. Enquanto todos estão lá, com a possibilidade de serem mortos, Davi está matando tempo no palácio. É primavera. Agora que o meu reino já está consolidado, dizia Davi, já tem uma certa estabilidade, deixa eu ficar aqui sossegado. No tempo em que os reis iam para a guerra, Davi fica em Jerusalém. Até aqui, Davi é um exemplo de rei que mostra lealdade, um amor leal até com seus potenciais adversários. Porém, entretanto, esse rei que não sai para a guerra tira uma siesta uma tarde no palácio. E em meio a um passeio, ele olha de cima. E olha o que o texto bíblico diz no versículo 2. Uma tarde,
Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ixi! E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Então, Davi busca saber quem é a moça. Dizem para ele, Davi tem pai, tem esposo, filha de Eliã, mulher de Urias. Davi, detalhe, já tinha várias outras mulheres. Parece que ele não se contenta em olhar elas e manda que a trouxessem. E ele se deita com ela, que tinha acabado de se purificar da sua menstruação. Parece que aqui há uma caça de uma paixão cega, em que ele vê uma gata tomando banho, se deita com ela e essa mulher se engravida. Bem, estamos diante aqui de uma situação complexa, porque Davi, um homem temente ao Senhor, não sai para a batalha e agora vai batalhar para encobrir a verdade. Um abismo chama outro abismo. Então, Davi manda chamar Urias, o hitita, que estava lá na guerra, que por sinal não é membro da comunidade de Israel, é um forasteiro, é um guerreiro de fora, que se junta ao povo de Deus, e ele é recebido no palácio. E Davi pede então as informações sobre a batalha. E aí, como está Joabe, como estão os soldados, entre os versículos 6 e 13. E diz assim, olha, você é um dos meus 30 melhores soldados, meus valentes, sinta-se privilegiado, vai lá, passar em casa, descansa, dorme, você merece. Urias, esposo de Betseba, não entra em casa. Ele dorme onde o seu dever chama. Se Davi o chama para encobrir a sua culpa, esse homem é um modelo de obediência. Ele dorme na porta sem entrar em casa. Parece que a lealdade de Urias não é ao seu prazer, e sim ao seu rei. Quando Davi percebe que Urias não foi para casa, a resposta de Urias é magnífica. A arca da aliança está em tendas. Eu tenho uma aliança, uma lealdade com Israel. E ele ainda diz, eu estou consciente de que eu tenho uma lealdade com os meus companheiros guerreiros no campo de batalha. Os caras estão em barracas, ao ar livre, correndo o risco de serem mortos no meio da noite. Eu vou para minha casa colocar minha cabeça no travesseiro e dormir com a minha mulher. E o plano de Davi começa a ir por água abaixo. Mas Davi ainda vai tentar encobrir ainda mais o que fez. Quando diz assim, tá, eu vou entreter Urias, eu vou dar vinho para ele, eu vou embebedar ele, e ele então vai começar a cair nessa enrascada e vai lá passar a noite com a mulher dele. E aí o que acontece, gente, é que Urias, nessa segunda noite, ele tem mais honra embriagado do que Davi sóbrio. Davi vai enganando e esse forasteiro se mostra íntegro. Urias insiste no que é certo, é fiel ao seu soberano rei, mas vai acabar pagando com a sua própria vida. A tentativa de encobrir o pecado, então, para Davi se intensifica. Era uma vez um homem temente a Deus que não foi para a batalha. Então o que ele vai fazer? Chama Joabe, seu comandante, e diz assim, põe Urias onde o combate for mais violento, na linha de frente, deixa que ele morra. Joabe então tem que escolher a sua lealdade ao rei e a própria consciência. Joabe faz o que Davi manda, coloca Urias onde os inimigos eram mais fortes. Era uma vez um homem temente a Deus que agora trata de encobrir o seu pecado. Bem, Joabe manda um relatório a Davi do que ele tinha feito e diz, olha, morreram esses tantos aqui, e detalhe,
morreu também Urias, o hitita. Aí entre os versículos 18 e 26, a resposta de Davi no final das contas é: não se preocupe, a espada não escolhe a quem devorar. É o custo da guerra mesmo. Parece que tem aqui um cinismo dos dois, aplacando a sua consciência. Vocês conhecem aquela música, né? Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo ao nosso respeito, somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Um plano perfeito. Urias morre, Davi toma a mulher, grávida e viúva. Bem, a gente acha que a história termina por aqui, só que não. E a primeira vez, no versículo 27 do capítulo 11, o último versículo desse capítulo, que Deus é mencionado. É a primeira vez que Deus é nomeado e aqui ele entra na história. É o ponto de entrada de Deus como contador definitivo dessa história. Porque se diz assim: o que Davi fez desagradou ao Senhor. E Deus vai trabalhar para revelar e identificar o pecado de Davi. Parece que tudo vai estar tranquilo. Davi toma a mulher de Urias para ser sua mulher, o tempo passa. Mas em Israel as coisas não funcionavam assim. Deuteronômio 17 dá os comandos aos reis de Israel. Eles não funcionavam como deuses. Eles inclusive tinham os profetas que encorajavam os reis a cumprirem as obrigações de Deuteronômio 17 e o corrigirem em nome de Deus se eles falhassem. É por isso, por exemplo, que Samuel tentou corrigir Saul. E Saul se opôs à correção de Samuel. Agora, Deus vai trabalhar para revelar o pecado de Davi e vai usar Natã, o profeta, para isso. Então, Natã é cirúrgico, porque ele começa com uma historinha. E vamos ler essa historinha. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia o seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Natã conta essa história. 2 homens viviam numa cidade, um rico e pobre. Um não tinha nada, só tinha sua ovelha queridinha. Os 2, a ovelhinha e o pobre, tinham se tornado inseparáveis. Só que o rico recebe um viajante e precisa preparar uma refeição. O que ele faz? Em vez de pegar do seu grande rebanho, pega a única cordeira que o pobre tinha. O rico é mostrado na sua maldade, sem coração. E Davi se envolve com essa história. Davi se enfurece. E se enfurece com aquela, entre aspas, ira justa. Juro pelo nome do Senhor, diz Davi, que o homem que fez isso merece a morte. Morte, rei Davi. Esse homem rico não fez o que você fez. Ele não cometeu adultério. Morte. E aí Natã vem com essa fala magistral: você é o homem. Ele quebra todas as defesas do rei. E aí vem aquela palavra: assim diz o Senhor, que é para a gente ouvir. Assim diz o Senhor. Versículo 7. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu te dei casa, eu te dei as mulheres do seu senhor, eu te dei a nação de Judá e Israel. E se tudo não fosse suficiente, Davi, eu teria te dado mais ainda. Eu te ungi, eu te livrei, eu te ungi na frente dos seus inimigos por meio de Samuel, te livrei das garras do rei Saul, eu te dei mulheres. Você é um cara rico, e se tivesse que te dar mais, se você tivesse pedido mais, eu te daria. Tamanha foi a minha generosidade com você. Mas mesmo contra toda essa evidência, você desprezou
a minha palavra. Gente, o que Deus está dizendo? Eu te dei. E tudo que você tem é fruto da minha graça sobre você. Eu teria te dado mais. O pecado de Davi, fundamentalmente, é um desprezo pelo que a graça tinha lhe dado. E a graça de Deus não tinha dado a Davi Betseba. O pecado de Davi é que ele não ficou satisfeito com o presente generoso de Deus. Ele não aceitou o que a graça tinha lhe concedido e o que a graça não tinha lhe concedido. Eu fico pensando aqui que tantas vezes nós agimos como Davi, como se aquilo que a graça que Deus nos deu não fosse suficiente. Então a punição de Deus a Davi é que ele comete um pecado maior que o assassinato e o adultério. E é um pecado que nós também podemos estar culpados, de não estarmos contentes com os presentes que o Senhor nos deu. Deus ainda diz mais, porque você desprezou a palavra do Senhor. Esse é o pecado, você desprezou a palavra do Senhor, você matou Urias. A espada nunca vai se afastar da sua família, Davi. Nós raramente temos essa postura de estarmos contentes e felizes com o que a graça de Deus já nos deu. É assim que a gente faz, né? Eu quero um carro melhor, quero um smartphone melhor, eu não estou feliz com a minha casa, quero uma casa maior para passar a quarentena, não que isso seja ruim, né? Eu quero mais viagens, e a gente vive com um bando de gente descontente. E aí a gente vê essa história e nem fala, nossa, que Davi adúltero, né? Que homem ruim. Só que esse era um homem temente a Deus, gente. E talvez Deus também nos diga, né? Eu te dei casa, te dei esposa, esposo, filhos, amigos, um teto. E se tudo isso não fosse suficiente, eu ainda te dou mais. Então a gente cobra muito, acha que a gente entrega muito e se contenta pouco. Ninguém tem nada se do céu não lhes foi dado. O cristão, nesse tipo de sociedade como a gente está, sociedade de consumo, pode achar inconscientemente que a esposa ou o esposo não é suficiente, o filho ou o pai não é bom o suficiente. A gente precisa lembrar lá, né, de Provérbios 18, 22, que encontra uma esposa, encontra algo excelente, encontra o favor do Senhor. Será que nós também não nos idealizamos? Alguém aqui tem família ideal? Nós temos famílias reais, como as famílias lá de Gênesis, com seus dramas, com a sua busca real por Deus, né? E aí Davi disse a Natan, eu realmente pequei contra o Senhor. Ele admite a sua culpa. Ai, graças a Deus por Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Se eu fosse Deus, eu chegava com 2 pés no peito de Davi e falava, cara, o raio na sua cabeça. Mas Deus ainda assim foi misericordioso com Davi. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Depois que Natan vai para casa, Davi faz adoecer o filho, o Senhor faz adoecer o filho de Davi, esse que estava para nascer. E quando ele nasce, ele fica entre a vida e a morte. Davi implora a Deus em favor dessa criança. Jejua, deita no chão, deixa de dormir. E ele fala assim, enquanto essa criança estiver viva, eu vou jejuar, eu vou orar. Quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe essa criança viver. E o que acontece é que Davi está aprendendo a aceitar o que Deus graciosamente dá e o que Deus graciosamente retém. Quando essa criança morre, ele limpa o rosto e fala assim, agora que ele morreu, por que eu vou jejuar? O Senhor, quase que ele diz, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então,
Davi consola sua mulher, Betseba, e tem um novo filho com ela, que é Salomão, e que Deus coloca o nome de Gedidias, que é o amado do Senhor, o Senhor o amou. Então, essa história inteira ensina para Davi que o contentamento é uma convicção de que aquilo que Deus nos dá é suficiente para o momento em que nós estamos vivendo. Eu quero concluir com algumas exortações. Primeiro, se você teve algum sucesso em alguma área da sua vida, como Davi com o reino estabelecido, você é mais suscetível à siesta do terraço, aquela dormidinha da tarde. Havia um rei que temia a Deus, mas quando os reis iam para a guerra, na primavera, ele permanece em Jerusalém. Ah, não! Você corre o risco de andar no terraço e não entrar nas batalhas. Se você teve um bom desempenho na área financeira, acadêmica, nas relações familiares, cuidado. A gente é chamado sempre a vigiar e prestar atenção e entrar nas boas batalhas que o Senhor nos chama. Nós corremos um risco de encobrir os nossos pecados e estarmos longe da misericórdia. Se você esconde as suas transgressões, você é mais vulnerável a um abismo chamar outro abismo. Se você não joga luz nas tuas trevas, você não tem a oportunidade maravilhosa de ser alvo da graça. É a graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego me fez ver, da morte me salvou. Nesses últimos 8 anos eu tenho trabalhado com homens com adicção, viciados na área sexual, principalmente com experiências duras de pornografia e alguns com experiências complexas de adultério. Mas eu tenho visto gente que confessa o seu pecado, se aceita humilhar, e é maravilhoso a restauração que a graça de Deus faz. Então aquele que encobre o seu pecado jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A raça de Adão, desde o Éden, peca por não se agradar do que Deus dá. Quer o que Deus não dá. Em uma sociedade de consumo como a nossa, nós tendemos a querer uma esposa melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um emprego melhor, um smartphone melhor, um carro melhor, uma casa melhor, e nesse telhado faltam algumas telhas. Mas é a casa que a gente tem. É que nem aquele cara que diz, né? Eu tenho 5 vaquinhas mirradinhas, mas são elas que me nutrem e me dão leite. Pelo menos nós temos telhado, gente. A graça de Deus é o que nos move. E o contentamento com que a graça de Deus nos dá é uma bênção da gente encontrar paz nele, na suficiência do Senhor. Deus corrige Davi, porque ele comete um pecado maior que o assassinato e adultério. E não é um pecado visível, é um pecado do coração. Um pecado que não está contente com aquilo que o Pai das luzes nos dá, com os presentes perfeitos e toda a boa dádiva que vem do alto. Então nós somos chamados nesses dias que vivemos diante de alguns limites, a nos contentarmos com aquilo que Deus já nos deu, com aquilo que a graça já nos deu, com a provisão que o Senhor já nos deu, e andarmos com o Senhor no meio das adversidades, acreditando e experimentando a suficiência de Cristo. Que o Senhor te abençoe e que você aprenda a viver em gratidão com aquilo que a graça de Deus já te deu. Fica na paz. Que o Senhor te abençoe.